Olá, boa noite. Você que é médico veterinário, você que é estudante de medicina veterinária, que me assiste aqui na rede social, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no canal do YouTube, seja bem-vindo aqui ao meu canal, ao meu Insta, ao meu Face. Bom, gente, vocês que me seguem já sabem que eu faço um treinamento chamado Treinamento Dermato, que já teve vários nomes, começou como Treinamento Dermato Fácil, mudou para Treinamento Dermatopets, e agora eu coloquei o nome de Domínio Dermato. Então, eu vim aqui, com 23 anos de experiência, chamar um convidado que foi um aluno meu de um dos treinamentos, chamado Dr. Antônio Gomes. É um prazer ter ele aqui comigo. Ele vai explanar um caso clínico que eu acho que vai ser válido para todo mundo que estiver assistindo aqui, seja você estudante ou médico veterinário, ou mesmo dono de pet, que já tenha pego o seu cachorrinho nesse estado. Eu acho que vai acrescentar muito o que o Dr. Antônio tem para falar com a gente, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, saber onde ele atua, onde ele trabalha. Ele é médico veterinário do Ceará. Ele mesmo vai se apresentar, porque são muitas coisas que ele precisa falar. E aqui eu vou compartilhar um pouco da tela com vocês para a gente começar essa explanação desse caso clínico bem bacana que o Dr. Antônio vai falar hoje com vocês. Bom, nesse caso clínico, gente, antes eu quero fazer uma frase de motivação para você que é médico veterinário, estudante de medicina veterinária. E antes mesmo dessa frase, eu gostaria que você que estivesse chegando aqui agora, coloca para mim nos comentários se você é veterinário, de qual estado você está vindo, da onde você está me assistindo aqui agora, se você é do Rio de Janeiro, se você é do Rio Grande do Norte, de qual região que você está, qual estado que você atua. Se você é estudante, é a mesma coisa. Se você é do primeiro, segundo, último período da faculdade. E se você é dono de cão e gato, coloca aqui para mim se você tem um cão, 2, 3, 4, uma matilha inteira, ou se você tem cão e gato. Se você está em que local do Brasil, né, ou até fora do Brasil, escreve aqui embaixo para mim de onde você é, para eu poder te conhecer. E no final desse caso clínico que a gente vai colocar aqui para vocês assistirem, eu gostaria que vocês comentassem, curtissem o post, escrevessem para mim se acrescentou na rotina de vocês, porque a gente está aqui para isso, para acrescentar, né, para a medicina veterinária, para acrescentar também para vocês que são donos de tutores de pets, justamente para saber a importância de um diagnóstico, independente se você tem ou não condição financeira para tratar o seu cachorrinho. Se o seu cachorrinho fica doente, aquele seu companheiro que passa a vida inteira do seu lado, é importante o diagnóstico correto para poder você, o veterinário, ter um norte, né? Saber por onde seguir, do que você ficar passando de veterinário em veterinário, pulando de lá para cá, gastando dinheiro, podendo já ter um direcionamento no seu diagnóstico, um tratamento adequado para o seu pet. Tá bom? Então, eu aguardo vocês escreverem aqui nos comentários e no final de tudo, gente, deixa aqui sua dúvida que eu vou estar respondendo para vocês depois, tá? Ao longo dessa semana, dessa postagem. O doutor Antônio também depois vai entrar, vai responder as dúvidas também sobre o caso dele. Bom, uma frase motivacional para os veterinários. Eu sempre gosto dessa frase, porque é uma frase que me guia, é uma frase que eu escrevo. Pra vocês terem ideia, eu tenho um quadro no meu quarto que eu escrevo essa frase, e toda vez que eu penso em desanimar por algum motivo, porque todos nós, ao longo dessa pandemia, por tudo que nós passamos na vida, às vezes a gente tem altos e baixos, então essa frase ela me motiva, e eu gostaria de passar ela adiante como uma corrente do bem. Então, vocês estão vendo aqui um homem subindo uma escada. É uma pensadora, Débora Carvalho, que escreveu essa frase, e eu levo essa frase para a minha vida. Se você quer subir na vida, se você quer vencer, não fique olhando para a escada. Porque se você olhar para a escada, você fica parado, você só está olhando. Então, por que você não vai lá e sobe essa escada? Comece a subir degrau por degrau. Vá com perseverança. Pense que não tem infinito para você. O infinito, você que faz. Então, pense que você vai subir esse degrau e que é um infinito, ou seja, você pode cada vez escalar mais o que você quer para a sua vida. Comece a subir degrau por degrau até você chegar ao topo. E aí me perguntam, e quando você chega ao topo? Que o topo de cada um é individual,
porque às vezes você fica feliz com uma coisa que o outro não fica feliz com aquilo. Então, o seu topo não é o meu topo, não é o topo do colega. Cada um tem o seu topo. E tem pessoas que consideram o topo um limite. E se você considerar o topo um limite, pula do topo, pula do final da escada e voa, vira águia. Então, eu estou sempre aqui para, com otimismo, motivar você para não desistir em hipótese nenhuma de nada na sua vida. Se você quer, vá adiante. Bom, já falei bastante. Agora eu vou chamar o doutor Antônio. Tudo bom, Antônio? Boa noite. Olá, doutora Viviane, tudo bem? Muito boa noite. Prazer estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí quem está assistindo. E estamos aqui hoje para falar do caso da Lua, um dos casos na minha carreira profissional que mais me motiva e que mais me alegra. Perfeito, perfeito. Então, doutor, pode começar a explanar esse caso, relata tudo que você está vendo no cachorrinho. Agora o palco é seu, é tudo seu aí, pode falar. Ok. Bom, gente, essa é a Lua, uma SRD fêmea, né? Eu atendi essa cachorrinha em 2019 e ela chegou assim para mim, do jeito que está nessa foto. Prostrada, ela não conseguia nem se levantar, ela tinha várias lesões, né, crostosas, muita seborreia, como vocês vão olhando aí na face, nessa parte orofacial, nos membros, tinha onicogrifose, que são essas unhas grandes. A pele dela era uma mistura de seborreia oleosa com seborreia seca, muita dermatite, muito prurido, e tinha áreas ulceradas, né, que se você não tomasse cuidado, começava a sangrar mesmo, e era difícil de parar, tá bom? E o animal extremamente debilitado, não se alimentava, não tinha força para beber água, e a tutora muito preocupada, achando que quando levasse para o veterinário, a decisão do veterinário, na cabeça dela, já era a questão de eutanásia, né? O popular sacrifício, como fala aqui no interior desse Brasilzão, tá bom? E a gente avaliou o animal e pedimos uma chance à tutora de brigar pela vida daquele animal e começamos, né? A primeira parte de uma investigação é procurar o diagnóstico e a gente foi atrás disso. E esse caso me marcou muito porque a tutora era uma pessoa muito humilde e de cara ela já esclareceu, né, que era uma pessoa de baixa renda, né, e que não teria muitas condições, dependendo de como fosse o orçamento para a investigação e tratamento desse animal. Mas que dentro da condição dela, ela faria tudo que pudesse para ajudar o pet dela, que era a companhia, tá bom? E eu senti uma sinceridade muito grande e aquilo me fez, assim, me doar, assim, como se fosse, vou dizer, 110% nesse caso. Então, eu entrei nisso e a gente conseguiu ir para frente, conseguiu êxito, tá bom? Nesse caso, eu sou aqui do Ceará, tá? De uma cidade chamada Quixadá, e aqui na nossa região há uma doença chamada leishmaniose visceral canina, popularmente conhecida como calazar. É uma doença endêmica, muito comum, certo? Então, quando eu pego o animal com problema de pele, que tem várias lesões desse tipo, né? Inúmeras lesões de vários tipos e generalizado, e o animal com esse quadro, um dos primeiros exames que a gente faz é esse. No caso, esse animal, a gente fez 2 exames que fecham o diagnóstico de leishmaniose. A gente fez um exame direto por punção de medula e fez uma sorologia, tá? Sorologia de leishmaniose por diluição total. A sorologia dela, me lembro bem, era uma sorologia bem alta, deu 1 para 640, e a punção de medula foi positiva também. A gente conseguia ver as formas de leishmania, né, na lâmina, e com isso fechou o diagnóstico. O diagnóstico de leishmaniose na lâmina, se você fizer ele já é direto, ele é chamado diagnóstico ouro, né? Você já fechou ali o caso porque você está vendo ali a forma mastigota do protozoário.
Mas a sorologia, para quem entende e trata a leishmaniose, ela tem uma importância muito grande, porque você vê como o animal está se defendendo, né? Porque a sorologia, ela pega contagem de anticorpos. Então, às vezes, você pega animal que é positivo, mas a sorologia é bem baixa, então você considera esse animal resistente, ele está conseguindo por si só brigar, né? Tentar controlar a doença. E quando a sorologia dá muito alta, né? Você vê que o animal está respondendo à doença só com imunidade humoral. No caso, a imunidade humoral, né? Só via anticorpo, ela não tem tanto efeito contra a leishmaniose. A imunidade que a gente mais quer ver o animal respondendo na questão de leishmaniose é a imunidade celular, né? Via células fagocíticas, essas coisas. Então, uma sorologia muito alta, ela é um pouco desanimadora no animal desse. Foi mais um desafio. Quando eu vi aquela sorologia daquele alto, aí a gente viu que ia ter trabalho, tá bom? O restante foi exames complementares, tá? A gente fez um hemograma, não consegui fazer bioquímica por conta da questão financeira mesmo, tá? Mas a gente fez a sorologia, o exame direto, a punção de medula, e fez um hemograma. No hemograma tinha anemia, tinha imunidade baixa, tinha proteína muito alta, certo? Marcando bastante informação. E o que entra que eu não fazia antes de ter uma noção melhor de dermatologia. Antigamente, a gente fechava um caso, a gente já ia direto para o tratamento, né? Pensando só na leishmaniose. Mas, de acordo com os estudos, com os cursos que a gente fez, a gente também, eu aprendi isso, né, a investigar causas secundárias, né, concomitantes ali naquele animal. Então, foi feito um raspado de pele e a gente encontrou Demodex, sarna demodesca. E na lâmina, né, essa citologia, o mesmo colega que fez a punção de medula, ele fez gratuitamente, o veterinário que estava me ajudando nesses casos. Esses exames, assim, mais de uma coleta mais delicada, mais engenhosa, a gente aqui na cidade que eu trabalho tem, na época tinha um médico veterinário que fazia esses exames, né, citológicos, histopatológicos, ele fazia para a gente e ajudava bastante, tá bom? Então, ele, né, se sensibilizou também com o caso do animal e fez uma citologia de pele, né, das lesões que ela tinha, gratuitamente. E também tinha muita bactéria, inflamação em geral. E a gente trabalhou disso. A partir do diagnóstico fechado, a gente tratou a causa de base e as causas secundárias. E o animal respondeu muito bem. Então, assim, eu senti que aquele animal queria viver. Então, o animal respondeu, é o que eu costumo sempre dizer aqui para os clientes, para os outros colegas, né? Um bom resultado depende de 3 coisas, né? Do tutor, ser um tutor responsável, procurar tempo, né? De um médico veterinário ser bom. Eu tinha um professor chamado Paulo Peixoto que ele perguntava para a gente o que é um bom veterinário. Aí o pessoal respondia nos primeiros períodos ali, quem ama os animais, não sei o quê, aquilo. Várias respostas assim que depois de hoje de formado que eu fui entender. Ele dizia, não, o bom veterinário é aquele que sabe dar diagnóstico. E essa é uma frase que dentro da profissão, dentro desse ramo de clínica de pequenos animais, é que eu levo como o norte da minha vida. Tem que saber dar diagnóstico, porque se não tem diagnóstico, não tem tratamento. Então, a gente fechou o diagnóstico. E o terceiro caso, a terceira coisa importante que eu sempre costumo dizer, é que o animal também precisa responder. Às vezes você tem o diagnóstico fechado, está fazendo tudo certo, o tutor está querendo investir, né? Brigar pela vida do animal, mas o animal já não tem mais nenhuma condição de responder. E nesse caso, o animal estava muito debilitado, mas a gente percebia, né? A gente sentia que aquele animal queria viver. E tivemos uma resposta assim, satisfatória, de uns casos assim, de melhora rápida e uma melhora assim, bem significativa num curto a médio prazo de tempo, certo? Pode passar o slide, Viviane. Tá bom.
E foi assim que ela ficou, em torno de 3 a 4 meses depois. Tá? Perfeito. Você vê, se fizer juntar a foto aí lado a lado, esse animal ganhou quase 5 quilos de peso. Sim, ela engordou, né? Tá bem bonitinha. Engordou bastante. Vocês veem aí que ela está com uma coleira repelente, né? Que quando você tem-se a suspeita de leishmaniose, é uma das primeiras medidas é já botar uma coleira repelente no animal. Melhorou a pele, melhorou o apetite, as lesões sumiram, assim, eu posso dizer que num grau de 95%. Então, assim, o animal teve uma melhora absurda, com o tratamento. Então, a gente viu que a gente fez tudo certo. Então, o tutor foi bem, a gente foi bem e o animal foi melhor ainda. Perfeito. Esse animal tinha algum sintoma de Ehrlich, Antônio? Porque a gente sabe que a leixe ela pode se apresentar sintomática, né? Assintomática e oligossintomática, que é junto com outros diagnósticos diferenciais, né? E ela tinha algum sintoma de Ehrlichia que podia confundir com Ehrlichia também? Sintoma físico, não, né? Externamente, não. No hemograma de erliquiose, se você não estudar, não tiver muita experiência, você tende a se confundir. Aí você ia para os testes rápidos, mas nesse caso nem precisou, porque a gente já tinha uma sorologia positiva e com uma diluição bem alta, 640. A gente tinha um exame direto, né? A punção de medula. O hemograma tinha anemia e plaqueta baixa, que é comum as hemoparasitoses e muito comum na leishmaniose. Só que com a experiência e com um exame isolado, ele pode mais te atrapalhar do que ajudar. Quando a gente juntou todas as informações, a gente descartou qualquer hemoparasitose, erliquiose, e ficamos só na leishmaniose com os seus desdobramentos. No caso aí, eu acredito que a sarna demodesse por a questão da imunidade do animal está bem baixa, se oportunizou da situação, e a piodermite, furunculose, esses outros sintomas secundários que ela tinha. Perfeito, muito legal. Bom, qual o exame de eleição que você indica para os veterinários que estão assistindo aqui? De primeira vez, assim, chegou, você indica RIF com ELISA, RIF, diluição total com ELISA, ou tem algum outro na sua experiência que seja melhor para um teste de triagem de um paciente que chega dermatológico na rotina? De triagem, a sorologia e os testes rápidos são bem bons. Dependendo, também você tem que considerar marcas. Nessa entrevista aqui, eu não sei se a gente consegue falar, pode falar, citar marcas de produtos? Pode falar, fica à vontade. Pode falar à vontade, né? A marca que eu mais gosto de trabalhar de teste rápido, seja ele qual for, são os testes da IDEXX. São muito bons, muito assertivos. Dificilmente você vai pegar um animal que o teste não condiz com a clínica, que não condiz com a sorologia, que não condiz com outro exame, seja um exame direto, uma punção de medula, nesse caso falando de leishmaniose. Então, assim, eu sou fãzaço dos testes da IDEXX. Eu trabalho e confio muito. Perfeito. E aí, né, para diagnóstico, além da sorologia, é importante achar o bicho, né? Então, tem que fazer a função. Existe dentro da leishmaniose, no Brasil, a gente tem um grupo, né, de pessoas fantásticas, extremamente capacitadas, que estudam muito leishmaniose e que dispõe aí vários guidelines, e eu sigo eles, né? É o pessoal do Brasileixe. Mas, ao mesmo momento, existe algumas pessoas, alguns veterinários que só tratam leishmaniose se o exame direto, a punção de medula, der positivo, tá? Por um tempo eu pensei dessa forma, mas por aqui ser endêmico e eu praticamente atendo um caso desse por dia. Ou dia sim, dia não. Então a gente tem muita rotina. Então, não tem como não ter experiência nesse caso, aqui na região onde eu vivo. É impossível.
Então, e existe, o pessoal do Brasileiro diz que se o animal for sintomático, se tiver um teste rápido, né, que é a chamada imunocromatografia positivo, você fizer uma sorologia, der positivo e a sorologia der bem alta, que eles dizem 4 vezes mais o ponto de corte, no caso o ponto de corte é 40, 1 para 40, no caso de 160 para cima, se você junta essas informações, você pode fechar o diagnóstico, mesmo que você não tenha uma punção de medula. Hoje eu só fico sem a punção de medula quando o tutor realmente não tem a condição de pagar pelo exame. Mas, nesses casos, assim, juntando a sintomatologia e um teste rápido e uma sorologia positiva e alta, eu consigo fechar diagnóstico sim, certo? E o diagnóstico preventivo é esse, tá bom? Mesmo que não tenha visto o parasito lá, tá bom? Eu trabalho dessa forma e tem dado muito certo, não tem um errado, não. Tá. E esses pacientes, doutor Antônio, com leite, por quanto tempo ainda precisam ser monitorados? Eles são vacinados após esse quadro de prévia alta que você está dando aí para esse paciente? Quanto tempo ele precisa voltar para acompanhamento? Eu tenho um tutorial de trabalho com esses animais. Lembrando que essas coisas que eu falei aqui, que essas medidas que a gente tomou, os exames, tratamentos, essas coisas, também tem uma série de outras coisas que a gente tem que ajustar. Por exemplo, a gente ajusta vermífugo, a gente tenta colocar o animal na melhor ração possível, a gente ajusta a frequência de banhos, e tem várias coisinhas que você precisa fazer, né, para poder que o animal tenha uma resposta como essa, né? Uma meta grande é composta de várias ações pequenas, né? Vários detalhes, né, formam esse resultado maior. Então, são uma série de coisinhas que você tem que ajustar. É aí onde entra uma anamnese, assim, bem detalhada. O tutor praticamente tem que contar a vida do animal todinha para a gente saber. Eu peço fotos da casa, onde o animal fica, quantas pessoas, se tem mais animais. Então, por exemplo, se você juntar tudo isso, né, questão de tratamento, esses detalhes, e, por exemplo, você não ajustar a nutrição desse animal, muito provavelmente ele não teria essa resposta, né? Esse animal era um animal que comia pouca ração, ele comia mais a comida, que era o resto do almoço e da janta, então esse animal já tinha também um aporte nutricional bem baixo. Então, a partir da nutrição, a gente conseguiu, com certeza posso afirmar que isso contribuiu bastante para que o animal respondesse muito bem ao tratamento. E sobre o tutorial, eu faço assim, atendo o animal, né? Ele volta para mim quando eu tenho todos os exames, a gente fecha o diagnóstico, institui a terapêutica e ele volta para mim com 30 dias. Ok, tudo bem, volta para mim com 3 meses. Ok, tudo bem, volta com 6. Aí eu passo de tempos assim, uns de ano em ano, fazendo a cada 6 meses, né? Depois, de acordo com a resposta do animal, hoje eu tenho um animal que ele vem para mim uma vez ao ano, mas a maioria, a média, vem a cada 6 meses, depois de estabilizado o problema. Perfeito. Tá ótimo. Agora a gente quer conhecer um pouco da sua história. Bom, esse aqui é o contato do doutor Antônio, ele está no Ceará, na região de Quixadá. Ele atende no consultório veterinário Pet Shop Mundo Animal, de segunda a sexta, de 8 às 18. Esse é o WhatsApp, o Instagram, o e-mail, que se você é do Ceará, dessa região, quiser entrar em contato com ele para agendar um atendimento, pode anotar esse slide aqui para você. Conta um pouco da sua vida, Antônio, para a gente, para o pessoal aqui te conhecer, onde você formou, como foi do início até você estar agora, conta a sua experiência também, que a gente quer te conhecer melhor. Como todos estão vendo aí, meu nome completo é Antônio Gomes de Barros, eu sou natural de uma cidade chamada Santa Quitéria, no Ceará, tá? Aí, no ano de 2011 para 2012, fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fazer medicina veterinária lá, e concluí o curso no finalzinho de 2016, né?
E terminando o curso lá, voltei para minha terra natal, mas não mais para a cidade. Voltei para a cidade de Quixeramobim, cidade de Antônio Conselheiro, um grande personagem da história da Guerra de Canudos. E trabalhei lá por 10 meses. Depois vim para Quixadá, onde eu trabalho hoje, atuo hoje com clínica veterinária, de cães e gatos, e cirurgia. Não sou cirurgião de todas as cirurgias, mas faço o básico da rotina de pequenos animais. Tá? Quixadá é a cidade da grande escritora Raquel de Queiroz, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. É a cidade de um ponto turístico chamado Pedra da Galinha Choca. Para quem é da década de 90, aí deve ter assistido algum filme dos Trapalhões, que passava muito. É uma imagem, esse é o símbolo da cidade, tá? É uma pedra que é igual a uma galinha mesmo, igual, não tem diferença nenhuma, tá? E hoje atuo no mundo animal, trabalho de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, e estou bem estabilizado aqui, e ofereço esse serviço. E depois que a gente estudou dermatologia, fez o curso com a Viviane, a gente melhorou demais o atendimento na parte dermatológica, porque aqui eu creio que dentro da gama de atendimentos, eu acredito que uns 40% são pacientes dermatológicos. E tanto por conta da leishmaniose mesmo. A veterinária que trabalha no Nordeste, em especial nessa região aqui, Paraíba, Pernambuco, Ceará, e principalmente na região que eu trabalho, que é o Sertão Central do Ceará, tem que saber muita leishmaniose, tem que saber muita dermatologia, tem que saber como que a doença influencia na pele do animal para poder entender, tá bom? E trabalho na loja Mundo Animal, um pet shop referência aqui na região, e a gente tem um consultório veterinário dentro dessa loja. Esse é o Instagram da loja, sigam lá, a gente posta muita coisa sobre a rotina de banho e tosa, de consultório e de outros acessórios. E esse aí é o meu e-mail pessoal, né? Quem quiser falar comigo, a gente troca muita experiência em relação à leishmaniose. Alguns veterinários aqui no Ceará, eles param no diagnóstico de leishmaniose, mas não tratam, por muitos motivos. Alguns pela questão da doença ter um potencial zoonótico, pela questão da responsabilidade mesmo, porque aqui a questão de leishmaniose, a primeira coisa que o tutor me pergunta é se não tem nenhum risco para a família, para as crianças, para os idosos, e você tem que ter know-how, tem que conhecer realmente como é que funciona a parte epidemiológica e a parte zoonótica da doença para repassar uma certa segurança. Então, alguns veterinários eu vejo que param no diagnóstico, mas não assumem essa responsabilidade do tratamento. Eu sempre fui corajoso, sempre gostei de desafio, então me propus a fazer tratamento, a conduzir, e hoje eu recebo muitos encaminhamentos de pacientes daqui da cidade mesmo e de cidades vizinhas. Então, e a partir disso fui conhecendo pessoas de outras cidades, e a gente vê que a leishmaniose está se espalhando muito. Muita gente que dizia que há 5, 10 anos atrás não sabia, nunca tinha ouvido falar apenas de leishmaniose visceral. E a partir da gente aqui, a gente vem trocando essa experiência e vem repassando, trocando ideia com o pessoal aí de outras regiões sobre tratamento. Só lembrar também que tem uma veterinária muito conhecida no ramo da dermatologia, a Romeica Reis. Ela é do Rio Grande do Norte e ela demora a responder os e-mails, mas ela sempre dá uma força para a gente aqui também, a gente assiste muito a palestra dela. Então, a partir da leishmaniose, eu comecei a ter contato com muita gente do Brasil inteiro. E hoje a gente tem uma gama de troca de ideia aí, que a gente tem uma informação nova todo dia, viu? Legal, bacana. E como você sentiu que agregou o treinamento que eu fiz contigo na época? Porque você foi um dos meus primeiros alunos em 2017, logo quando eu fundei o treinamento. E você fez parte da primeira turma, né? Eu lembro que a gente conversava, até hoje tem aula sua rolando, e a gente conversava você numa rede, né? E depois você arrumou um emprego na cidade. Você lembra disso, Antônio? Lembro.
É uma curiosidade que quando eu vim para Quixadá, no dia mesmo da cidade que eu trabalho hoje, foi a primeira aula que eu tive com a Viviane. E no local onde eu conseguia ter acesso à internet, no hotel que eu estava, só tinha uma mesinha assim, não tinha nem no local assim, não tinha cadeira, porque estava aqui meio que chovendo também. Aí eu botei o computador assim num local onde não molhasse e armei uma rede e fiquei assistindo a aula. Foi exatamente quando eu cheguei em Quixadá, outubro de 2017, que eu fiz o curso. Então, praticamente, o mesmo tempo que eu tenho de Quixadá atuando aqui, foi o mesmo tempo que eu fiz o curso da Viviane. Seu curso. Como eu falei lá no início, você subiu a escada, né, Antônio? Porque você começou a trabalhar na cidade, depois casou, teve filho, quer dizer, foi uma ordem crescente. Eu fico muito feliz de ter visto você desde essa época até agora. Eu fico muito orgulhosa. Eu percebi que tinha demanda, né? E que naquele momento, quase que recém-formada ainda, né? Não tinha nenhum ano de experiência, eu precisava agregar mais conhecimento na parte dermatológica. E tive essa oportunidade, né, de fazer o curso, e isso mudou minha vida. Eu considero que o Antônio, um médico veterinário, é pré-curso de dermato da doutora Viviane e pós-curso. Isso mudou muito. E como que mudou? Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva. E para você ser objetivo, você tem que ter disciplina, tem que ter tutorial, tem que ter passo a passo para seguir. Então, o diferencial do seu curso, Viviane, para quem está assistindo, eu posso resumir isso em 2 fatores. O primeiro, que você dá muito tutorial, não é receita de bolo, isso não existe. É assim, como que você organiza para chegar no diagnóstico. Isso é a coisa que eu tenho em mente, né? Você, a partir qual exame pedir, como é que você começa, depois daqui vai para que etapa, até chegar no diagnóstico. Então, isso foi que me ajudou bastante, tá? Não sei na região aí do restante do Brasil como é que o pessoal chama, mas pelo menos aqui no Ceará a gente tem um jargão veterinário que quando você não tem um diagnóstico, você faz uma coisa que a gente chama de Serpio Laurensis, tá? Você não sabe o que é, então você passa um corticoide, um antibiótico, você seca, faz tudo. Então, antes, quando eu não tinha essa organização, esse tutorial, esse roteiro do curso, em algumas situações que eu ficava meio perdido, eu apelava para esse recurso, né? O tutor não tem conhecimento médico veterinário para poder questionar isso, e às vezes você fazia mesmo, porque você estava na dúvida. Então, você fazia um monte de coisa, às vezes Hoje eu vi, eu passei na época até alguma coisa que eu nem precisava, mas assim, na melhor das intenções, mas não deixava de ser um erro, né? Depois disso, eu consegui enxugar isso. Então, hoje a gente trabalha com diagnóstico. E a partir do diagnóstico, você só passa, você só receita, você só prescreve o que realmente precisa. E a segunda coisa é que a Viviane nunca te abandona. Por exemplo, a gente começou a trabalhar junto, a trocar essa experiência em 2017, hoje estão 2022, e aqui estamos nós. Né? Então, uma amizade, né? Além do coleguismo profissional, isso também evolui para uma amizade. Então, a gente sente a confiança, a gente sente a proximidade. Então, para quem está assistindo, pode acreditar que ela nunca te abandona. Você sempre está ali para algumas dúvidas, algumas coisas mais específicas. A gente vê que com o tempo a gente vai evoluindo, não precisa estar perguntando mais qualquer coisa, mas às vezes vem um caso específico, uma coisa mais elaborada, mais difícil que você nunca viu, e você consegue rapidamente manter contato e ter um direcionamento de alguém que tem uma experiência tão larga na área. Obrigada. Então, são 2 fatores. Organização, tutorial de diagnóstico, né? E coleguismo, né? Amizade profissional para o resto da vida. Eu fico muito feliz em ter te conhecido.
Sim, sim, eu falo que a gente vira uma família, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E vocês lá, eu fico muito orgulhosa de ver vocês de vários estados conversando. A gente não tem briga naquele grupo, é incrível, né? E a maioria dos grupos tem rixa lá naquele grupo. Eu não sei se é porque eu estou lá também para dar ordem na situação, mas eu nunca precisei brigar. Gente, não, mas todo mundo se dá bem, então um ajuda o outro. É muito legal esse grupo no WhatsApp. Então, para quem não sabe, a gente entra num grupo no WhatsApp dos alunos e pós-turma, quando eles terminam o curso, esse grupo é para a vida, né? Então, eles trocam experiências. Teve um dia desses aí que falaram de picada de cobra, que alguém lá estava atendendo. É muito interessante, né? A rapidez, quando um não pode responder, o outro responde. Então, sempre ajudando e contribuindo para uma medicina veterinária melhor, que é o que a gente quer, né? Uma corrente do bem mesmo. Né? O que a gente sabe, a gente não pode guardar para a gente tem que ajudar o colega se a gente puder, né? Tirar essa falta de ética que alguns médicos veterinários, infelizmente, ainda têm, né? Então, se a gente puder nos unir e sempre um contribuir um pouquinho com a sementinha do bem com o outro, vai ser o melhor dos mundos para todo mundo. Antônio, obrigada. Eu agora vou passar aqui o slide, onde eu estou me divulgando também, meu Instagram, para você que é médico veterinário que está aqui, é @DRA, Viviane Reis Dermato. Eu tenho um grupo do Facebook, um grupo privado e uma página chamada Dermatovip para veterinários. E o YouTube é de graça, que se você quiser entrar lá no meu canal, Viviane Dermatovet, é só ativar o sininho, que quando eu estiver fazendo alguma postagem, inclusive esse vídeo você deve estar assistindo aqui pelo YouTube também, você pode ativar o sininho e receber notificação sempre que eu tiver alguma palestra, alguma novidade. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação, doutor Antônio. Você contribuiu bastante, com bastante gente. Eu tenho certeza que a leite, né, hoje em dia é uma realidade no Brasil, porque o mosquito palha ele vai se adaptando a qualquer clima, né? Então, independente de ser norte, sul, frio, calor, a gente está vendo hoje leite em todo canto do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho, não sei se você conhece o Roberto Teixeira, eu costumo indicar os meus pacientes para ele tratar, ele trabalha junto com a Romeica, né? Então, eles são amigos, né? Então, aqui eu diagnostico com cito, com Riff Elisa, e quando eu vejo um título alto, eu mando ele fazer punção e ele vai tratando lá os meus pacientes que são suspeitos. Mas eu não tenho essa rotina que você tem, então é bem bacana, né, a gente saber a experiência de alguém que tem isso na rotina. Você falou que atende 1 por dia, vocês escutaram isso aqui, 1 por dia. Gente, se eu atendesse 1 leite por dia, realmente eu ia estar dando aula de leite, como o Antônio deu aula para a gente aqui. Então, é muito legal essa interação na medicina veterinária. E eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, para agregar valor aqui para a galera que está assistindo, tá bom? Ok, Viviane, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, agradeço também por ter tido a oportunidade de te conhecer e fazer o seu curso. E a mensagem que eu deixo para os colegas que estão assistindo é: faça o curso com a Viviane, que sua vida profissional vai ser outra e muito melhor. Obrigada. E olha, que quem for do Ceará aqui, gente, não deixa de pegar o contato do Antônio, e aí entra em contato para poder ser consultado o cachorrinho e ter um diagnóstico mais adequado para o seu bichinho se estiver precisando de cuidados veterinários. Uma boa noite para todos. E eu gostaria de encerrar esse encontro aqui, mandando um abraço para todos os veterinários aqui presentes, estudantes, donos de pets, e um abraço para você também, Antônio, e toda a sua família aí. Ok, obrigado igualmente. Vou fechar aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, a gente vai se falando. Tá bom.